Ter crianças com hábitos alimentares restritos não é algo incomum. Nessa fase é frequente o desinteresse por certos alimentos. Porém, a rejeição mais intensa de muitos deles pode indicar um distúrbio alimentar pouco conhecido, o TAS, Transtorno Alimentar Seletivo. Embora ainda pouco discutido, existem muitas pessoas com esse problema. A tendência dessas pessoas é se manter em silêncio por medo dos julgamentos. A acadêmica Gabriela Roman esteve nessa situação durante algum tempo, até que decidiu dar voz ao seu problema e ajudar outras pessoas que sofrem com o mesmo. Ela conta pra gente um pouco mais sobre esse transtorno. Se chama transtorno alimentar seletivo e, na verdade, a pessoa ela seleciona alguns alimentos para comer. E dependendo da textura, da temperatura do alimento, ela acaba não comendo. Às vezes porque ela teve algum trauma na infância ou até mesmo por alguma característica genética. Então, ter um super paladar e por isso não consegue comer sabores muito fortes. Quando eu saí da fase de tomar leite, comer sopinhas, eu já não conseguia comer a maioria dos alimentos. E foi aí que a minha família percebeu que podia me levar, se alguém estivesse comendo e chegasse perto de mim, eu começava a ter ânsia e rejeitar só de sentir o cheiro dos alimentos. Então, foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Porém, eu só soube que era um transtorno alimentar de fato agora, quando eu comecei a ler e me identifiquei com outras reportagens de pessoas que só come batata frita há 15 anos. Então aí eu me identifiquei e percebi que era o transtorno que eu tinha também. As pessoas me questionavam, mas você não sabe que isso faz mal para a sua saúde? E eu sempre disse, eu sei, eu sou a pessoa que mais sente isso, só que eu não consigo mudar. Então toda vez que eu ia tentar experimentar um alimento novo, eu tentava me preparar psicologicamente para não rejeitar esse alimento e tentar fazer com que meu corpo aceitasse melhor. Só que a minha percepção é muito diferente. Eu sinto cada mordida de um alimento, eu sinto a textura de uma maneira absurda e isso dificulta muito. Então, se eu coloco um alimento que eu não estou acostumada na boca, a primeira reação é ânsia até vomitar. E foi em um momento de grande dificuldade, em uma viagem de intercâmbio, que a Gabi encontrou uma resposta. Eu, quando decidi que ia fazer esse intercâmbio, eu queria mesmo que fosse um desafio e que eu chegasse lá sem saber como ia ser a minha reação, que talvez era isso que eu precisava para conseguir superar esse transtorno. Ao longo do tempo, eu conheci várias pessoas que me ajudaram a lidar melhor com isso. Então, eles me mostraram que, na verdade, o problema estava na maneira como eu contava esse meu transtorno alimentar para as outras pessoas. Porque era muito difícil você chegar e dizer, eu tenho um transtorno alimentar, eu não como o que a maioria das pessoas comem. Elas, na verdade, começavam com várias perguntas constrangedoras e que fazia com que, muitas vezes, eu não falasse ou eu passasse fome para não ter que contar isso para ninguém. E lá, com o desafio de ser uma nova cultura, pessoas que nunca tinham me acompanhado em relação à alimentação, então eu tive que realmente, na prática, aprender a lidar com isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a procurar mais informações e outras pessoas que tinham esse transtorno aqui. E aí eu encontrei um grupo no Facebook falando com mais de 300 pessoas que tinham todos os mesmos depoimentos, enfrentavam os mesmos problemas. E foi aí que eu conheci a mãe de uma menina de 7 anos, que também tinha o transtorno alimentar seletivo, e que a menina queria muito que outras pessoas entendessem, porque era um problema para a maioria dos portadores desse transtorno. Então aí a mãe dessa menina conversou comigo, porque, como eu já disse, a maioria das pessoas não conseguem falar sobre isso. E então a gente decidiu criar uma página para que mais pessoas conhecessem e de fato entendessem que é um transtorno e não porque a gente quer. Inclusive ele traz vários problemas de convivência pra gente, é complicado. Essa página ela é muito importante pra gente que tem esse transtorno por ser justamente um canal de comunicação e a gente poder levar essa informação de que é um transtorno, é comprovado pela psicologia e tudo mais para as pessoas e elas conseguirem entender melhor. E muitas pessoas já chegaram na página, por exemplo, com depoimentos, pedindo auxílio ou até mesmo compartilhando dicas para ajudar outras pessoas que têm esse transtorno. Então, pra gente, ela é uma maneira, já que ele não é um transtorno muito estudado e a gente não recebe a devida atenção, de a gente poder auxiliar um ao outro.